Olá, meu nome é Ronaldo Campos, eu sou professor de História e no vídeo de hoje nós vamos fazer as correções e alguns comentários sobre a semana 2 do PET de História do terceiro ano do ensino médio. O eixo temático desse PET é Cultura e Política na Construção do Estado Nacional Brasileiro. O PET dessa semana traz um organograma sobre a Constituição de 1824. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando esta Constituição e as suas características básicas. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha neste vídeo. Vamos lá? Na página 99 do seu PET, nós temos a primeira questão. É uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas: A, B, C e D. O texto que introduz a questão aborda um aspecto muito importante para a Constituição de 1824, o poder moderador. Nesta questão, você deve marcar a alternativa que apresenta a principal consequência da introdução deste quarto poder, o poder moderador, na estrutura política do Império Brasileiro. Vamos começar. Alternativa A: permitir que o imperador servisse de árbitro aos conflitos entre liberais e conservadores, promovendo o revezamento das elites do poder. Esta é a resposta correta da questão número 1. Por quê? Porque o poder moderador garantia ao imperador essa capacidade, essa possibilidade de dissolver, por exemplo, a Assembleia, destituir o gabinete e convocar novas eleições. Assim, se houvesse uma crise no gabinete conservador, uma nova eleição poderia trazer ao poder o grupo liberal. E assim ocorria um revezamento de poder entre os membros da elite que faziam parte do governo. Alternativa B: promover o desenvolvimento econômico ao dar ao imperador iniciativa em diversas áreas de política econômica, como a promoção das ferrovias e da siderurgia. Está incorreta, porque o poder moderador não tem relação próxima com as questões econômicas. E ainda mais que a independência do Brasil ela significou uma manutenção das atividades econômicas agrícolas que existiam no Brasil e da estrutura produtiva aqui instalada. Alternativa C: garantir a continuidade da escravidão até o final do Império, ao dar ao imperador poder de veto a todas as iniciativas legislativas com relação ao regime servil. O poder moderador não tem relação direta nem relação próxima com a questão da escravidão. A questão da escravidão ainda não era um problema a ser considerado naquele momento. Alternativa D: concentrar enormes poderes repressivos na coroa, criando um regime semelhante aos regimes absolutos da Europa da era moderna. Não, essa questão, essa alternativa, não pode ser considerada correta, porque não foi criado um sistema absolutista no Brasil parecido, por exemplo, com o absolutismo que existiu na França da era moderna. Então essa questão, essa alternativa, está incorreta. A resposta para a questão número 1 é a letra A de aula. Questão número 2. Nesta questão, você deve analisar a charge de Carlos Eduardo Novaes e César Lobo. Na imagem, podemos observar uma jornalista entrevistando o imperador Dom Pedro I. A jornalista pergunta: quais são os limites dos seus poderes? E ele responde: Deus, talvez. Há na charge uma forte referência a um poder que é exclusivo do imperador, que já afirmamos que é uma importante característica da primeira Constituição brasileira. A charge de Carlos Eduardo Novaes e César Lobo aponta para essa importante característica da carta outorgada em 1824, qual seja a instituição do poder moderador. Resposta, letra C de casa.
Terceira questão. Nesta questão, você deve analisar os elementos simbólicos presentes no quadro A Coroação de Dom Pedro I, de autoria de Jean-Baptiste Debré. Antes da análise, vamos falar um pouquinho sobre Debré. Jean-Baptiste Debré foi pintor, desenhista, gravador e professor de francês. Debré foi o pintor oficial da corte francesa e do imperador Napoleão Bonaparte. É considerado pelos especialistas o ícone do estilo neoclássico. Participou da missão artística francesa de 1816, que chega no Brasil logo após a derrota de Napoleão Bonaparte. Como artista, sempre teve a preocupação de expressar de modo documental a história, os costumes e as pessoas do seu tempo. Esta preocupação em documentar a sua época, em transformar a obra de arte numa espécie de documento do seu tempo, de um documento visual do seu tempo, é um dos aspectos que nós podemos destacar no quadro A Coroação de Dom Pedro I. Neste quadro, Debré preferiu não representar o momento em que Dom Pedro I vai ser coroado. A cena já começa com Dom Pedro I coroado, ouvindo, recebendo o juramento de fidelidade prestado em nome do povo. Dom Pedro está representado à direita do quadro. Ele está sentado no trono real, ele é representado como uma figura imponente, é o foco de todas as atenções. Ele está colocado no alto, na posição mais alta. Ele está acima de todos os outros personagens históricos representados nesse quadro. Em um momento tão importante para a história do Brasil Império, o artista representa o imperador usando botas de cavalaria. Um item que destoa totalmente de um traje de gala, de uma cerimônia, de um momento tão importante, tão solene. Por que o artista Debré faz essa representação? Porque ele toma essa licença poética. Porque ele quer mostrar para a gente que Dom Pedro I é um jovem forte, audacioso, que viaja por suas terras e conhece o seu povo. A bota, ela tem esse significado. Ela mostra esse conhecimento, esse domínio que o imperador tem sobre o território do Brasil e, consequentemente, sobre o povo e a cultura brasileira. Na tela de Debré, podemos observar que todos os grupos mais importantes que compõem a sociedade brasileira foram representados de tal forma que o destaque maior é dado ao imperador. O imperador situa-se acima de todos os outros. Ele está numa posição superior aos demais. Ao mesmo tempo, o imperador representa aquela figura, aquele elemento que dá unidade, que dá coerência, que interliga todos esses diferentes grupos sociais que formam o Brasil. Ou seja, Debré representou Dom Pedro I como um grande estadista, como uma grande personalidade capaz de construir, de instituir o Império Brasileiro. Vamos ficando por aqui, a gente continua no próximo vídeo. Um abraço a todos.